Flamengo tem que se benzer. Antes de prosseguir com esse vídeo, o Flamengo vai ter que se benzer, vai ter que se proteger, porque para mim o melhor jogador do Flamengo é o que tem uma multa baixa e é o que está menos protegido. E agora ainda mais vai estar no foco para tentarem tirar ele do Flamengo. Eu estou falando do Eric Pulgar, o jogador aí foi considerado o melhor jogador do Chile, tá? O Eric Pulgar, o Flamengo, prevejo problemas aí para o Flamengo no futuro breve, tanto para o Pulgar quanto para o Varela, que vão ter multas mais baixas depois dessa renovação. Já entram o ano aí com multas mais baixas. E, cara, o Eric Pulgar, olha aí, olha isso, hein? Prevejo problemas para o Eric Pulgar para o Flamengo, hein? Cara, os caras vão tentar tirar o Eric Pulgar do Flamengo. Isso aqui não é especulação, é cara, é informação, tá? A multa dele tá baixa e já sei que tem clubes aí interessados e, né, já pensando em, cara, assediar o jogador do Flamengo, em tentar tirar o Eric Pulgar do Flamengo. O Flamengo vai encontrar aí dificuldade. A sorte é que o jogador é muito feliz no Flamengo, tá renovado e tudo mais, ganha bem no Flamengo, mas o Eric Pulgar, com certeza, vai atrair aí o assédio de muitos clubes do futebol mundial, principalmente, tá, dos clubes sauditas, do mundo árabe. A informação que eu tive de um empresário aí que atua no futebol árabe é essa, que o Flamengo vai sofrer assédio com relação ao Eric Pulgar. Tá? Ele foi considerado aí o melhor jogador do Chile, né? Jornalistas esportivos do Chile elegeram o Pulgar do Flamengo como o melhor esportista chileno de 2025. Né? Título não faltou, o pessoal da Cazé TV falando aí. Mas essa é a informação que eu trago, tá? Não tem clube ainda definido, mas que os caras vão vir firme aí no Eric Pulgar. Vai ser difícil o Flamengo segurar por muito tempo. O que o Flamengo vai ter que fazer é salário alto, né? Contrato grande, salário alto, luvas e tudo mais, para tentar segurar o Eric Pulgar. O mesmo vale para o Varela, né? Que para mim são dois jogadores aí importantíssimos para o Flamengo, né? Para as próximas temporadas. Foram dois dos grandes destaques do clube. Né? Quando o Pulgar estava em campo era outra coisa, com o Varela em campo também o Flamengo muito bem. Então o Flamengo vai ter que se segurar, ainda mais agora ele sendo o melhor jogador do Chile. Quero agradecer aí 276 milhões de visualizações em 30 dias no canal Paparazzo Rubro Negro. No Instagram, 276 milhões. Se somar tudo aí, a gente está chegando a meio bilhão aí em todas as redes. Olha, o Abel, tá? Uma declaração dele aqui: não posso vos enganar nem mentir. O campeonato brasileiro é muito difícil e nós não temos energia suficiente para gastar nessa competição até o fim. Não temos. Uma declaração que viralizou aí do Abel Ferreira, né, nesse documentário, que mostra, cara, a vergonha que é esse documentário do Palmeiras. A gente tem aqui também outras declarações aí que eu achei, cara, impressionante, né, cara? Como é que os caras pensam em divulgar esse tipo de situação, né? Aí, cara, eu estava acompanhando aqui os caras falando na concentração, né? Imagem, né? Bastidores lá, os caras na concentração falando de falta no jogo contra o Flamengo. Aquele jogo foi 3-2 Flamengo no Maracanã. Os jogadores do Palmeiras combinando de reclamarem muito, de pedirem muita falta, de incomodarem o juiz. Típico, né? Típica situação que eles fazem, né? Eu vou pegar aqui, cara, o Carlos Daniel postou. Cara, eu fiquei impressionado. Olha só, vou trazer uma notícia de goleiros aí para vocês, hein? Vou trazer. Eu vou pegar aqui no Insta aqui do influenciador do Carlos Daniel. Olha aqui, ele mostrou essa situação aí do Palmeiras. Rapaz, eu fiquei impressionado. Os caras falando sobre... Cadê? Vou pegar aqui.
eles falando sobre a questão de gerar falta e tudo mais. Ok, tá aqui. Na internet. Que sensacional o Palmeiras ter uma temporada tão fracassada dessa e a gente ter acesso aos bastidores. Estou aplaudindo de pé aqui. Belo trabalho, Sport TV. O Globo fez um documentário do título do Palmeiras e o documentário até que legal, mostra bastante bastidores da vida dos jogadores, ali na concentração. Mostra também algumas estratégias do Abel Ferreira. Ele passando orientação pro time, como que ele faz para analisar, estudar adversário. Uma parada maneira, bem feita, que foi pensado no seguinte: o documentário vai ser gravado todos os bastidores para os grandes títulos do Palmeiras em 2025. Mas isso não aconteceu. E eles soltaram mesmo você assim. Vê, por exemplo, o Palmeiras assistindo o Flamengo ser campeão da Libertadores. E todos os fracassos do ano do Palmeiras. A página dedicada ao Palmeiras, é o Porco, escreveu: esse documentário do Palmeiras feito pela Globo tá vergonhoso demais. Já não bastava a humilhação que foi esse ano com vários vices. Fizeram um documentário achando que o time iria ganhar algo no ano e registrar os momentos. Mas só registraram os caras se lamentando das vergonhas. É realmente inacreditável. Mas teve um momento aqui que ele postou. Tá aqui, ó. Nessa imagem você tá vendo os jogadores do Palmeiras. Inclusive o Andrés Pereira comentando e falando sobre a arbitragem um dia antes do jogo contra o Flamengo. Eita. Dá uma olhada no que os jogadores do Palmeiras falou sobre a arbitragem brasileira nesse documentário que o Palmeiras soltou. O Andrés Pereira falou o seguinte: tem hora que tem 2 minutos e 10 faltas. O Andrés Pereira falando. Esse bagulho de reclamar com o juiz é muito feio, mano. Muita gente vai falar com o juiz. Aí o Maurício foi um contraponto. Ele, não, esse bagulho de reclamar com o juiz é muito feio. Aí o Bruno Fux. Mas é futebol brasileiro, meu filho. O Maurício, claro, a gente sabe, mas e daí? E o Bruno Fux respondeu: quantos treinadores você já não pegou e falou, pô, se vai 1, vai 3, vai 4, tem que fazer pressão. O Maurício. Isso aí, claro. O Felipe Anderson, você vai ver amanhã. Você vai ver amanhã contra o Flamengo. Amanhã 3-2. Todo mundo, pai. Amanhã vai todo mundo. Meia falta, vai instalar o time todo. Vai ter falta, vou parar na frente da bola, não deixar o cara tocar. Os caras combinando como é que ia ser. Nos outros jogos já dão 2 minutos, 10 faltas, imagina amanhã. Se nos outros jogos já dão em 2 minutos 10 faltas, imagina amanhã. Eles mostrando a tática deles. Os jogadores do Palmeiras, no documentário, foi exposto a tática deles para conseguir mais faltas e tudo mais nos jogos. Olha, acaba que o tiro saiu pela culatra, hein? Esse documentário, além da torcida do Palmeiras não gostar, das torcidas rivais elogiarem e adorarem ver os caras se ferrando, é impressionante, né? A gente acompanhar as coisas sendo aí expostas, né? Olha só, né? Por exemplo, olha só, a notícia do Marcos, eu vou falar do Marcos Leonardo, mas a notícia do Marcos Antônio, são 2 Marcos aí que interessam ao Flamengo. A notícia do Marcos Antônio, é importante a gente falar. Olha só, o Flamengo está realmente buscando contratar o volante Marcos Antônio do São Paulo. O Flamengo analisa a melhor forma de negociar com o meia, que pertence à Lazio e tem a aprovação do Felipe Luiz. São Paulo já comunicou à Lazio que pretende exercer a opção de compra de 4 milhões de euros, 26 milhões de reais, por isso o Fla precisaria negociar tanto com a Lazio quanto com o Tricolor, que deve exigir compensação financeira, tá? Então, na verdade, nem precisa com a Lazio, seria direto com o São Paulo. Possível alternativa do Flamengo é envolver jogadores pouco utilizados em 2025 e o Alan pode ser um jogador que interesse ali ao São Paulo, né? Inclusive o São Paulo já estava sondando e tudo mais, e o acordo pode sair nos próximos dias. Vale a gente lembrar que o Marcos Antônio é um desejo antigo do próprio Flamengo, tá? O Flamengo continua de olho aí também nos atacantes, eu vou falar sobre isso, sobre Marcos Leonardo, sobre o Tati Castellanos, que também interessa a clubes da Inglaterra, né? Olha só, o André Hernan trouxe que o Tati Castellanos desperta interesse do West Ham e do Leeds United da Inglaterra, tá? Casado com uma brasileira, o que poderia ajudar, inclusive, a vinda para o Brasil. Ele vê com bons olhos uma transferência, mas ainda não há proposta oficial do Flamengo, tá?
ele está avaliado aí em 30 milhões de euros. O André Hernandes, que o Flamengo não fez a proposta, que foi só sondagem, o Flamengo está só monitorando, sondando, mas não chegou a fazer uma proposta, mas soube que os caras querem muito, tá? E que ele está avaliado em 30 milhões de euros, mas que os caras querem muito mais. Essa é a realidade. Muita conversa, muita situação. Eu conversei com a fonte ligada à diretoria do Flamengo que disse que realmente há um interesse em um atacante e o Flamengo está buscando esses atacantes no mercado, tá? Então, olha só, a gente tem aqui mais uma situação aqui importante com relação a goleiro, tá? Eu já falei para vocês do Pedro Morisco, que é um goleiro do Curitiba que interessa ao Flamengo, e o Flamengo está no mercado por atacante e por goleiro. Eu vou falar novamente de atacante, mais tarde a gente pode trazer uma outra opção de jogador para o ataque que está interessando ao Flamengo, que o Flamengo está monitorando e a gente está fazendo essa apuração, mas a apuração de agora é que o Flamengo não desistiu do Gabriel Brazão, goleiro o goleiro do Santos, tá? Já o Pedro Morisco seria o plano B, tá? O plano A para o Flamengo, para a saída do Matheus Cunha, é o Gabriel Brazão. O Flamengo segue interessado na contratação do Gabriel Brazão. Eu fiz uma apuração aqui ainda agora, né? Olha só, que me passaram que o Santos ainda estaria tentando segurar, mas que aceitaria talvez uma proposta menor, não tão absurda como se falava do Flamengo, e o negócio pode avançar pelo Brazão. E essa fonte ligada à diretoria do Flamengo falou, pode ser, pode acontecer. Tá? Então o Gabriel Brazão ainda pode ser jogador do Flamengo, o goleiro Gabriel Brazão, que é um desejo do Felipe Luiz, um desejo da comissão técnica do Flamengo e do Boto. Pode surgir aí o Gabriel Brazão como essa opção, tá? Além disso, o Pedro Morisco, como eu falei, é o plano B do Flamengo. Se falou em Bento, mas o goleiro Bento parece que o negócio não avançou, então essa possibilidade aí eu acho que é menor, tá? Com relação ao atacante, o Flamengo tem mais dois nomes, né? Um é o Marcos Leonardo, além do Tati e do Caio Jorge, que o Flamengo está tentando, tem mais um, que é o Marcos Leonardo, e um outro que a gente está apurando para ver a veracidade. De qualquer forma, confirmado, o Flamengo tem interesse no Marcos Leonardo. O negócio que eu fiquei sabendo agora é que o Al Hilal, se decidir negociar o Marcos Leonardo, o valor seria em torno de 20 a 25 milhões de euros. Na cotação atual, para vocês terem uma ideia, a gente está falando de 163 milhões de reais, né? É o valor também do Carrascal. O mesmo valor que o Flamengo pede pelo Carrascal é o valor que deve, no caso, o jogador aí, jovem jogador do Al Hilal, é o valor que eles devem pedir. Lembrando que o Flamengo pode envolver algum jogador também no negócio e pode parcelar a compra e fazer algum esquema com metas e tudo mais, 20 mais metas, mas é um jogador muito bem avaliado pela torcida do Flamengo. Inclusive, tem muita gente que prefere o Marcos Leonardo do que o Caio Jorge. Eu vou deixar você opinar aqui. Se tivesse que contratar Marcos Leonardo ou Caio Jorge, quem você prefere? O Marcos Leonardo é muito forte, né? É um jogador que se destacaria muito aqui com o futebol do Felipe Luiz, né? No time do Felipe Luiz, tanto ele quanto o Caio Jorge, os dois se destacariam muito. Sem um agora. Perfeito, é isso. Tá? Então a gente falando aí de mercado da bola, trazendo aí todas essas situações, tá? E lembrando, né, que com relação ao Caio Jorge, o staff do Caio Jorge é o mesmo do Vitão, tá? Então o Flamengo aí já feroz no mercado, agitando tudo, né? E podem acontecer aí algumas surpresas interessantes. Olha só, eu quero falar aqui com você, antes da gente terminar esse vídeo, que nos jogos da NBA de hoje, tá? A gente tem aí uns jogos interessantes, cara, começando aí 21h30, depois das 22 horas. Vocês sabem que eu torço muito pro Chicago Bulls, que é rubro-negro, não vem muito bem nos últimos anos, mas eu gosto do Chicago Bulls por ser rubro-negro. A gente tem aí
o time do Miami Heat entrando em campo também hoje. Temos aí o Golden State Warriors também entrando em campo, não em quadra, né, paparazzi? Em quadra. E você pode garantir aí, né, um troquinho do pão, né, na Ganhei, né? Então, eu sempre colocando o link nos stories, na bio, no destaque, para você garantir, né? Então, convido você a fazer o seu cadastro, lembrando sempre de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos. É diversão, não é investimento. Então, é noite de NBA, tá? Então, a gente tem a chance aí de acompanhar a NBA novamente e, né, tem outras competições rolando aí e você pode aproveitar, tá certo? Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, só que é Flamengo. Até mais tarde, valeu, fui!